Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula número 10 aqui do meu projeto, do meu portfólio, né? Que é uma espécie de diário do programador. Meu nome é Cleidson Pereira Machado. Sou analista de sistemas e programador já com um bom tempo de experiência aí no mercado. Estou divulgando aqui nessa sequência de vídeos, né? Qual que é a mini saga aí para a gente criar um projeto baseado no mundo real, né? Lembrando que esse projeto eu herdei da empresa que eu trabalhava, em que lá eles estão usando uma outra temática de codificação. E na época que eu trabalhava lá, eu realmente propus esse tipo de coisa. E tem certas particularidades, né, pessoal, que é melhor a gente viver mesmo, né, no dia a dia, para a gente acabar aprendendo, né, como é que faz e tudo, né. Apesar de ter já alguma experiência, essa é uma linguagem que eu uso há um tempo relativamente curto, então eu estou me adaptando ainda a vários detalhes aí do JavaScript, do Node e do TypeScript como um todo, né? Trabalhei bastante em Java, algumas coisas em PHP, em Delphi, que era o Pascal, né? Então, é normal esse tipo de coisa acontecer. Mas reforçando aí os meus skills em programação e entendimento da coisa, né? Eu eu entendo os desafios e sei basicamente como superá-los, né? E é por conta disso que eu estou fazendo esse vídeo 10 aqui, que na verdade é só um adendo do vídeo 9. Olha o despertador da pipa de novo. Em que lá no vídeo 9 eu comentava especificamente de papers utilizados, né, para quando eu estava estudando a parte do padrão de repository lá, que é alguma coisa que o pessoal tende a usar bastante aí no mercado, com a dosagem A, B ou C, né, de complexidade, para ficar no padrão dos clean code da vida, né? Lembrando que eu uso aquela técnica do DDD, né, do Mind Driven Design, mas sem ficar muito em meandros, deixa eu mostrar realmente o que aconteceu aqui para vocês. E no dia de hoje, né, dia 29 já de dezembro de 2023, antes de daqui a alguns dias acabar esse maravilhoso ano de 2023, eu já vou assumir esse commit e quem estiver acompanhando aí vai poder já comprovar um pouco do que eu tinha comentado em relação ao vídeo 9. Quero só mais dar uma explicação aqui que tudo que eu prometo aqui no projeto eu vou efetivamente cumprir, tá? Então isso aqui ele está, na verdade, esse projeto, além de evocar as minhas qualidades como programador aqui, né? Escancarar para o escrutínio do mercado, de quem é interessado. A gente está, na verdade, abordando técnicas e tecnicidades que são criadas a partir lá do uso intrínseco da linguagem X, né, Y, em ambiente corporativo mesmo, que a gente sabe que é complexo e meio caótico por natureza. Então, feito esse disclaimer aí, deixa eu só pontuar. Então, no último vídeo 9 lá, eu tinha dito que era bem pouco provável que eu conseguiria utilizar da forma que estava sendo proposto o padrão do repository. O que significa esse padrão repository praticamente, tá? Significa delegar para uma outra classe o uso da repository, que é uma outra classe padrão aqui no caso aqui, né, chama repositório mesmo, coincidentemente tem esse nome, aqui do TypeORM, né. Vocês podem ver aqui, ó, essa classe do Championship, ela está no padrão antigo ainda. Então ela está usando diretamente, gerando um nível de acoplamento um pouco maior, diretamente a repository, certo? Então botar aqui lado a lado para vocês compararem, ó, é uma classe que ainda está no padrão antigo, que é a principal aqui da nossa aplicação de portfólio. E essa outra aqui, que é a que já está contando com essa modernização, vamos dizer assim, né? Com essa benfeitoria, com essa melhoria, que no caso aqui é a Parameter Service, que eu estava trabalhando desde o começo lá do projeto, acho que a partir do vídeo 4, 5, se não me engano, que eu já inaugurei esse padrão aqui para ter uma parametrização, né? Para controlar melhor as mudanças dentro do sistema. Então esse carinha aqui, agora ele já está no padrão novo, certo? Esse logger aqui eu quero que vocês desconsiderem no momento, porque eu não vou comentar ele agora, tá? É só uma coisa que eu achei legal do projeto do colega lá. Então, voltando um pouquinho lá ao que eu já tinha falado, eu estava usando esse paper aqui do Nadera, SAPA, que foi bem importante para eu entender o que eu precisava fazer. Tá, o projeto dele vai para uma outra vertente de utilização das modularizações, em que eu não usei a dele. Eu entendi que ele estava propondo aqui, com base nesse entendimento, usei a biblioteca oficial do TypeORM,
aliás, a biblioteca oficial do Nest, tá? Para chegar ao patamar de, de complexidade de criação que eu usei, tá? Então, o projeto dele foi um insight e eu usei aqui, certo? Então, querendo ou não, bem ou mal, meu projeto ele é único, tá? Ele não é uma cópia descarada daquilo que alguém já fez ou deixou de fazer e eu estou dando aqui, estou utilizando sem dar crédito, alguma coisa assim, tá? Então, o projeto ele é único, ele foi baseado mais no meu estudo e no entendimento da documentação do Nest, tá? Não tem, não tem correlação com a parte com a cópia, né, descarada, vamos dizer assim, de projeto de outra pessoa. Então, só feito mais esse disclaimer aí para falar para vocês que muitas das coisas que eu peguei aqui baseado na parte de tópicos, né, de como utilizar Prototype RM dentro do projeto Nest. Então, dito isso, tá? Eu acho que eu exemplifiquei bastante isso no vídeo 9, se vocês quiserem voltar lá para entender. Acho que no minuto 18 para frente lá que eu falo bastante disso. Lá no padrão do Nest, ele usa o repositório dessa forma, ele ensina a usar dessa forma, assim, que gera um acoplamento um pouco maior, tá? Vocês podem ver que está bem diferentezinha aqui a classe, né? E aqui já está usando o padrão repositório. E o que significa o padrão repositório aqui para mim? Eu vou ter que criar uma outra classe que vai personalizar, né, entre aspas, o uso desse cara aqui. O uso desse cara aqui, ó, do repositório do TypeRM, certo? Desse cara aqui. Então essa daqui já está fazendo isso, inclusive ela está com os métodos dela já criados da forma que deve ser usado mesmo, né? Que é a forma para com todos os retornos de try-catch e retornos de erro e tal, né? Então ela já está no padrão que realmente vai ficar. Todas as outras classes vão ficar nesse padrão aqui, tá? Eu mudei também o nome da chamada dos métodos aqui, que tem mais uma particularidade que eu vou falar mais para frente em relação a essa utilização aqui, tá? Que eu consegui identificar, então achei que ficaria mais prático dessa forma. Então eu mudei um pouco o nome dos métodos aqui. Vocês estão vendo que eu estou usando o getSet aqui como se fosse o nome do método de trabalho. Né? E quando é delete, eu estou sempre colocando alguma coisa na frente. Né? Tinha um caso aqui, deletar um, para diferenciar. Isso acontece porque como a gente tá, entre aspas, sobrescrevendo a repository do TypeRM, vocês podem notar que ela já tem muitos métodos que vão ter basicamente o mesmo nome. Então ela já tem um find, já tem um delete. Então para não correr o risco de eu acabar, ó, vocês estão vendo aqui que já tem um delete aqui, né? Sobrescrevendo alguma coisa dele aqui que eu não quero fazer exatamente, eu quero personalizar em cima dos meus próprios. Então a classe que eu criei nova aqui, ela estende essa, quer dizer, ela usa todos esses métodos de mais de 300 linhas de programação. Ela usa todo esse recurso, ainda tem os recursos próprios dela. Tá? Então, qual seria? Seria essa repositório, esse parameter.repository. Tá? Criei uma nova extensão aqui de arquivo de programação. No caso, eu chamei ela de parameter.repository. Então, ela ficou com essa cara aqui. Agora, o bundle aqui da parameter ficou com essa cara aqui. Então, ele ganhou mais uma classe. Aumentou um pouco o nível de abstração e complexidade. O que esse carinha tem de especial? Vocês podem notar que em relação à championship anterior, essa aqui já não estava no padrão, mas aqui, quando eu tinha criado a minha Parameter Service, ela estava implementando uma interface, até para manter um padrão de projeto, né? Um padrão de contrato para dentro da service. Mas como eu deleguei isso para outra classe, eu trouxe tudo para outra classe. Então essa Parameter Repository, além dela estar estendendo a repositório do TypeRM, ela está implementando aí parâmetro lá que é a nossa interface. Tá, então é daqui que vem o padrão de nomenclatura, tá? Ele acaba obrigando por efeito cascata aí, por herança, que desde a minha controller eu tenho esse padrão, tá? De nomenclatura aí para a chamada dos métodos. Então vocês vão notar aqui, ó, que na parameter controller, na hora que for chamar o cara aqui, ó,
eu já tenho que usar o mesmo padrão. Quando a gente implementa uma interface, ele obriga que use o mesmo padrão desde a criação do nome do método aqui. Vocês podem ver que aqui está num padrão mais intuitivo para quem vai utilizar um cliente, um programador que for utilizar essa controller, né? Só que né, aí quando passa dessa nomenclatura aqui, ela já encaminha para cá, tá? Inclusive isso aqui também está fora do padrão, que devia estar. Eu não sei se compensa muito colocar esse padrão de retorno aqui de public async, await, desde a controller. Depois eu vou pesquisar mais detalhadamente uma documentação que fala sobre isso, porque provavelmente sim, se for levar em consideração a parte lá de quem for usar a controller, né? Porque ela vai estar esperando o retorno assíncrono daqui. Mas como está delegado desde lá de dentro, provavelmente eu poderia usar isso só a partir da service mesmo, né? E da sua irmã se a mesa direta aqui, no caso aqui é parâmetro repositório. Então vocês podem ver que essas duas classes aqui já estão no padrão async, await. Até porque quando a gente esquece de usar alguma coisa aqui, tipo no get by ID aqui, ó, get one, que é o meu get one. Se eu esquecer de colocar esse cara aqui, essa comparação já começa a dar erro, né? Certo? Já não funciona. Então vocês podem ver que cada um desses métodos aqui é como se fosse uma pequena regra de negócio, tá? Específico daquele microcosmo ali daquele método. Então ele primeiro aqui, quando vai buscar um resultado, né, baseado no ID, ele sempre vai fazer a pergunta antes se deu algum erro, né? Por exemplo, se não encontrou, se a pessoa passou um parâmetro inválido, ele já vai dar, ó, não encontrei, não foi encontrado o parâmetro no ID, né, tal, não foi encontrado no database e não nem termina de executar o resto da coisa, entendeu? Então ele já faz isso. E esse get1 aqui, ele é utilizado por familiaridade aí em outras classes dentro dessa própria service, né? Então, aumentando um pouco a complexidade aqui, seria mais ou menos o mesmo raciocínio do método anterior. Quando ele entra aqui, vindo lá da nossa controller, né? Então a cadeia seria essa, a controller chega aqui, estou no método getSet1. Então na hora de salvar alguém, né, que é o update by ID aqui, ó, ele já entra aqui, ele vai lá fazer a pergunta para ver se existe esse cara procurando pelo ID. Se ele não encontra, ele já estoura uma exceção. Testei isso aqui a esmo, no Insomni está funcionando. Ele chega aqui, ele vai bater. E se ele não encontrar, ele já explode uma exceção aqui para o cliente. Eu deixei ele completo aqui, ficou mais intuitivo para mim nesse momento deixar o else aqui. Lembrando que no TypeScript e no JavaScript aqui você tem essa particularidade que você não é obrigado a utilizar os else aqui junto, você pode deixar só um retorno simples. Mas deixei aqui para enfatizar para mim, para ficar mais didático, vamos dizer assim. Então ele tem que ter obrigatoriamente esse await aqui, senão já começa a dar erro. No caso, quando a comparação, aliás, quando se esse await está faltando aqui, por exemplo, já dá um erro, ele não consegue encontrar certinho. Tá? Então aqui ele já está batendo, vocês podem notar que ficou mais simples, né? Porque a gente está delegando, no caso dessa classe, desse método específico que ele está delegando a parte de pesquisa, né? Principalmente, tá? Ele está repetido aqui, pessoal, que ficou mais por conta de atualizar, né? Ah, porque aqui ele entra pesquisando, certo? E se não encontra, ele dá o erro. Mas eu quero que depois que ele atualize, ele pesquise de novo para me mostrar o que foi atualizado, tá? Porque se eu retornar esse cara aqui, ele vai me retornar o que foi feito na primeira pesquisa, tá? Aí já não fica tão legal, né? Então, repetindo um pouquinho aqui de código, às vezes isso não é tão ruim na aplicação, nesse caso aqui dá para colocar, porque é um trecho bem curto de código, tá? Então, ele entra aqui nesse primeiro try pesquisando, não encontrou, ele dá erro e para. Mas uma vez que ele não dá erro e passa, ele faz a atualização e eu quero que ele pesquise de novo, tá? Para me trazer o cara já atualizado, tá? Então por isso que está assim.
Tá, e se não encontrar, essa parte de log aqui, tá, do logger, que é já comentando sobre isso aqui, é uma coisa que eu puxei do projeto do paper do Nadera aqui. Cadê o Nadera? Puxei do paper do Nadera, achei interessante, tá? Depois, se vocês quiserem, dar uma pesquisada aí no LinkedIn. As publicações dele são bem interessantes. Ele tem é bem comentado, tem vários detalhes aqui. Inclusive depois eu vou postar alguma coisa aqui agradecendo ele. Então, lá no projeto dele do GitHub, ele usa essa técnica do logger aqui. Basicamente ela serve para cuspir aqui no terminal, tá? O que está dando de ruim aí, tá? O que está dando de erro. Então você pode notar que, além do retorno para o usuário, eu coloquei em todos os meus métodos o retorno do logger aqui. Então, até isso aqui fica interessante porque quem vai fazer a manutenção do projeto depois, né, se eventualmente for usado por alguma coisa nesse sentido, vai ficar lá nos logs, né, de quem for acompanhar o uso, quando der algum possível erro, né. Então a pessoa já está sabendo o que está pegando. Entre aspas, vai ter aquele acompanhamento em tempo real. Então, basicamente serve para isso essa logger, tá? É uma coisa que é do próprio, se não me engano, é do próprio, cadê? É do próprio Nest, esse cara aqui. É uma coisa que está dentro do próprio Nest. Já vem junto com o Nest, né, quando a gente faz a construção do projeto inicial lá. Tá? Não tem que instalar via npm install da vida, né? Se bem que deve ter outras que podem até ser mais completas, que tem outras funções, né? Sei lá, que vão ter, a gente vai poder usar para personalizar mais ainda isso aqui, tá? Então, de funcionalidade nova é isso. Aí esse cara está delegando. A parte interessante da delegação aqui para repository, ela assim, em termos de diminuição de quantidade de código, ela é infrutífera, porque na verdade aumenta significativamente a quantidade de código. Eu tive que criar uma classe inteira, tive que fazer umas alterações, depois eu vou comentar essas alterações nos módulos, tá? Para esse cara poder funcionar. Exatamente isso que estava me quebrando a cabeça da última vez, porque como o Nadera, ele usa um padrão de modelização totalmente diferente do meu, e o meu, bem querendo ou não, é mais autoral, porque foi baseado apenas no meu entendimento da documentação, tá? Que eu uso a parte descentralizada lá que eu já tinha comentado para vocês, né? Eu não estava entendendo como é que funciona o lançamento. Na verdade, como eu estava preparando o ambiente aqui para usar a parameter dentro da Championship, vamos dizer assim, direto, lembrando que parameter é Championship e a mesma outra classe lá, que é a nossa classe de escopo, né? Que é essa classe aqui da parte de registro, que é a escopo de calendário e calendário scope. Ela também vai ter que passar por esse crivo, né? Então essas três classes são bem importantes, vai ficar bem complexo, mas ela vai ter que passar por esse crivo também de fazer essa busca dentro dela, né? Para ver se aquele evento vai ser registrado ou não, tá? Mas esses são outros 500, depois eu vou chegar na resolução mental desse cara. Mas ficando só nesse universo aqui, então ele vai chegar uma parte aqui que ele delega para repositório. Eu coloquei até com o mesmo nome aqui, só mudando para minúsculo no começo, né? O nome da chamada aqui. Vai delegar justamente para esse cara aqui a parte de salvar no banco, tá? Então, quando entra aqui, ó, vocês podem notar que ele vai chamar esse método aqui, tá? Esse método aqui ele vai fazer primeiro a criação desse parâmetro em memória, tá? Então, nesse momento aqui, ele já pode dar algum problema. Aí, nesse caso, a delegação de erro aqui deve funcionar, se não me engano, tá? Ele vai pegar aqui o exception aqui. Na verdade, até aqui vai ser para condition failed, tá certo. Essas exceptions aqui são do padrão do Nest também, tá? São exceptions padrão Nest, tá? Não são as puras lá do... Na verdade, as puras eu estou usando... Cadê? Erro puro. Aqui, ó. Estou usando nessa situação aqui. Imitando um pouquinho o que estava lá no projeto do Nadera. Ele usa as exceptions, essas errors aqui, que são padrão
do JavaScript, né? Que só o TypeScript incorpora. Então ele vai usar esse cara aqui. Vem para cá, delega para essa que antes de salvar faz a criação em memória. Se der erro, provavelmente ele já vai estourar alguma coisa aqui. Vocês podem notar que eu deixei aqui nesse primeiro momento aqui simples, tá? Não estou fazendo try catch aqui de delegação nada para deixar exatamente para aquilo que ela foi criada, que é para conversar com o banco, né, diretamente, tá? Então, relembrando que eu poderia estar chamando aqui, no caso do save one, eu poderia estar chamando direto essa save aqui, se eu quisesse, tá? Então, nesse caso, é meio que o comido pelo lambido, como dizia minha mãe, tá? Então, eu posso pegar aqui e colocar save, se não me engano. Olha lá, eu tenho o save e o save one. E o save já é uma coisa direto. É uma coisa direto da repository aqui, tá? Esse save aqui é da repository. Então, em termos de codificação, é meio que chovendo molhado, assim, para enxugamento de codificação não resolve muita coisa. Mas eu creio que, segundo os experts aí, dessa forma fica mais fácil a gente testar essa service aqui quando for fazer a parte de testagem mesmo, né? Se não me engano, algumas coisas já são incorporadas automaticamente aqui. Não sei se as specs de teste. Tem uma spec de teste especificamente da service. Então, como fica meio que é, mocado, né? Um pouco oculto, né? Ou abstraído já, eu creio que fique mais fácil testar esse cara aqui sem a presença da repositória diretamente nele, que é no caso aqui, ó, comparando com a service que não foi modificada da Championship, né, que seria mais complicado, né, de fazer um pouco essa testagem, porque ela tem um acoplamento maior e tal. Vocês podem notar que aqui também ainda não está no padrão, que daqui a pouco eu vou colocar já esse padrão aqui completo, né, nas chamadas, com o public async await e o try catch da vida com história dos erros e tratamento de erros. Esse cara não tem isso, depois eu vou colocar, junto com o Swagger também, que eu pretendo, no vídeo 11 e 12, provavelmente vai ficar para o ano que vem, esses caras. Já deixar esse projeto mais completo. Eu estou bolando essa playlist para ela ter no máximo uns 24 episódios aí, para a gente já matar esse cara aqui e publicar e ir para outra novela aí de trabalho, de estudo. Até para não ficar muito longo, né, pessoal? Acho que 24 vídeos é o ideal para um projeto desse tamanho. Nos próximos episódios também eu já vou começar a trabalhar a parte mais das regras de evento desportivo mesmo, né? Que até então eu estou só com as regras básicas intrínsecas do projeto. Um projeto específico para a empresa lá, que ela tem necessidades específicas de coisas que são de uso comum, né? De outros nichos de mercado, no caso aí gerenciamento de campeonatos esportivos. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu encontrei uma forma de resolver, tá? O que estava pegando basicamente, eu vou tentar mostrar os meus históricos de commit aqui. E terminando esse vídeo, eu já vou fazer esse commit para já não ficar desfasado lá em relação os vídeos em relação ao GitHub. Mas o que estava pegando basicamente, deixa eu dar uma limpada aqui para mostrar para vocês. Isso aqui são meus históricos de commit, o que eu tive que alterar. Então essa Championship ela aparece aqui tanto na Service quanto na Module. A service aparece porque eu tive que arrancar coisas da Module. Então eu estava prevendo o uso da parameter dentro da Championship já como teste, né? E o lançamento que estava lá era dessa forma aqui, ó. Os em vermelho são as linhas que foram excluídas e as verdes as que foram adicionadas ou modificadas. Então você pode ver aqui que ela tem aqui o parameters providers e o parameter service. Só que essa service, se ela fosse trabalhar de forma direta, ela precisaria trabalhar direto com uma providers. Como ela não trabalha mais direto com o type RM, ela pode ser lançada sozinha, em tese, tá? Eu não vou fazer esse teste agora aqui ao vivo e mostrar ao vivo gravando para vocês, porque o intuito não é esse. Mas provavelmente nos outros projetos vocês vão ver que quando eu for usar essa service da parameters, provavelmente ela vai estar sozinha sem o par dela de providers. Tá? Então eu estava pegando era isso. Eu estava usando aqui na modularização, então ficava meio confuso para o sistema lançar. E ela também estava sendo usada dentro da service, né?
Você pode ver que eu tive que arranquei ela do módulo e arranquei ela da service que ela estava sendo usada. Tá vendo o lançamento dela aqui, como é que era ela? Entendeu? Então, isso aqui estava dando algum chabu lá toda vez que eu tentava delegar para outra classe. Tá, então, arranquei daqui, parou de dar o erro, porque qual que era o erro? O erro que estava tendo que eu conseguia usar os métodos dentro da repository, né, criada. Eu conseguia usar os métodos dentro da repository, tá? Mas tudo que estava daqui para baixo dava erro. Toda vez que ele ia chamar algum método aqui, dava erro. Então eu não conseguia usar personalizado. Eu só estava estendendo, tá? Então ele não estava conseguindo fazer isso. Ele estava dizendo que esse aqui, tipo, quando eu chamava a função, ele estava falando, não, essa função, na verdade, ela não é uma função, ela não existe como função. Então não estava encontrando. Então, por conta desses lançamentos incorretos aí, né? Então, a gente, na declaração, ele até aceitava, mas começava a dar erro. Então, eu tive que tirar a parâmetro de onde ela estava sendo usada. E na recriação aqui, usando só dentro dela mesmo, aí sim começou a funcionar normalmente. Então, vocês podem ver que, como eu tive que alterar as interfaces, a interface antes trabalhava com a nomenclatura normal que eu estava criando, e aquela nomenclatura normal não afetava porque eu estava só utilizando uma delegação normal, vamos dizer assim, né? Eu estava utilizando uma delegação normal. Ó, vocês podem ver que estava assim antes. Ó. Ela era um parâmetro service que implementava uma interface. E dentro aqui do lançamento estava injetando o repositório e usava. Como estava dessa forma aqui, não tinha problema, entendeu? Porque qualquer coisa que eu escrevesse aqui, ele ia aceitar, não ia encher o saco. Só ia dar algum problema. Só ia, tipo, você está vendo que tem um create aqui, ó, que vem desse cara. Então, create aqui não ia feder nem cheirar. Tá? Mas como eu estou meio que sobrescrevendo no padrão novo a repository, então já não dá mais para fazer o mesmo padrão de nomenclatura aqui da chamada dos métodos. Porque vai conflitar e vai dar dor de cabeça depois, então é melhor deixar já diferentão aqui. Aí na delegação, como é diferente daqui, eu tenho que modificar desde o uso lá da controller. Então, por isso que eu tive que alterar a controller. Tive que alterar a controller para poder ficar daquela forma lá. Que vocês vão poder comprovar aí no commit, tá? Então aqui, os que foram excluídos e os que foram adicionados. Beleza? Então eu tive que não mudar a chamada básica do método aqui, porque eu acho que esse é uma nomenclatura boa para trabalhar lá em relação ao Swagger depois. Mas eu tive que modificar aqui dentro, tá vendo? Para poder chamar do jeito certo. Então por isso que ela está no bojo das alterações aqui. Então, bem ou mal, o meu projeto, modéstia à parte, ele tem essa, é, essa acuidade, né? De, primeiro, ser um código navegável, né? Então, desde a minha controller aqui, a gente consegue navegar dentro do projeto e encontrar o que está faltando, tá? Em alguns casos, alguns programadores gostam de deixar isso aqui mais sobrecarregado de coisas, de aviso, de quando dá algum problema, já disparar o aviso a partir daqui mesmo, né? Se não me engano, até o Nadera faz isso lá na controller dele. Se não me engano, aqui ó, a controller dele é toda sobrecarregada de coisas, né, no bom sentido, porque ele já, além de trabalhar com o RES aqui, né, isso aqui é uma coisa herdada de quem gosta de trabalhar, ou trabalhou muito lá com projetos em Express, tem que trabalhar bastante essa parte, então ele gosta de trabalhar. Como a gente está no Nest, ele meio que vai abstrair isso, eu não preciso trabalhar especificamente com essa parte de request response aqui, tá? Então eu não trabalho com essa anotação aqui, não precisava. Mas se você quiser trabalhar dessa forma também dá. Aqui ele trabalha até personalizando, que ele fez uma response aqui personalizada. Ele criou até uma ID de um decorator personalizado para outra coisa aqui, depois eu vou entrar nesse detalhe. Ele criou uma response personalizada aqui, tá vendo? Que ele, toda vez que ele vai trabalhar aqui, ele acaba chamando aqui dentro, tá? Então esse é um skill também importante de programador, né? É, a gente ficar fluente na linguagem de programação que a gente está usando e conseguir, né, é, entender muito do que está sendo utilizado lá pelo colega
e trazer para o nosso projeto, né? Ó, você tá vendo aqui do ó, fica mais inteligível. Ele podia botar um outro aviso aqui, mas como ele puxou de cá, ó, é só uma coisa simples que traz error e success aqui, para ficar mais bonitinho, né? Na verdade, deixei em maiúsculo. Então aqui ele usa de uma forma mais complexa, vamos dizer assim. Então, comparando a dele com a minha, a controller dele com a controller que eu estou usando no padrão Nest puro aqui, tá? Aqui já está abstraído um monte de coisa. Então, quem está sendo responsável por cuspir essas mensagens de erro aqui quando não encontra nada, quando dá baby request, eu já estou dando isso, herdando lá desde, né? Vamos comparar aqui um get out aqui, se der algum aviso, ele já está começando a dar esse aviso daqui, ó. Tá? Então, quem está fazendo essa parte de avisos aqui, no caso, seria a minha service. A service dele, se não me engano, cadê? Aqui, ó, find out dele. Vocês podem ver que ele trabalha de uma forma de olha, ele usa create aqui no lugar. É um chamado aqui. E aqui ele já está usando daquele jeito lá. Eu estou usando repository. Mas aqui ele usou create também. Store. Ah, ele usou, lá dentro também. Ah, ele usou aqui porque aqui não fazia diferença, mas aqui ele já mudou. Tá vendo? Ele também usou essa técnica de botar uma nomenclatura diferente. Usou store no lugar. Alguns que não deu problema ele deixou. Tá? Então foi mais detalhado no meu aqui. Eu separei mais certinho o joio do trigo. Então, na dele aqui, ele faz alguns tratamentos aqui também. Achou interessante colocar. Isso aqui do Update One eu não, eu não achei interessante fazer toda essa complexidade de código que ele colocou aqui, né? Na verdade, aqui no meu set one, que é o Update One. O meu tá um pouquinho diferente do dele. Que tá mais simples, né? Tem um void aqui, retorna tal. Tinha até uma parte da delete também que eu fiz uma personalização aqui para ficar mais bonitinho, né? Para já cuspir uma mensagem que estou retornando esse cara aqui como se fosse uma espécie de um JSON que fica mais inteligível aqui. Por isso que está retornando o N aqui, tá? Acho que aqui não ia feder nem cheirar colocar esse N aqui, segundo o pessoal não é uma boa prática trabalhar com N aqui, mas aqui não ia feder nem cheirar, porque o intuito aqui é que se ele não encontrar ninguém, aliás, quando ele fizer a deleção, né, quando ele excluir, você pode ver que ele entra aqui, só faz e acabou, não faz nada. No dele, ele usou o destroy aqui como padrão de nome, ó, tá vendo? E foi no delete, o dele também está no mesmo padrão, né? Então, esse aqui é o user repository dele, ó. Na verdade, a comparação que tem que ser feita é essa aqui, ó. Essa com essa. Então, essa aqui seria minha equivalente a user repository dele, né? Vocês podem ver que estão bem semelhantes, só essa parte de update aqui, que é o set one, ele fez essa verificação adicional aqui que ele achou interessante. E isso aqui que o pessoal, né, a gente faz esse tipo de coisa aqui para deixar mais direto possível a parte de trabalhar com o banco, porque querendo ou não, essas queries aqui podem ficar mais complexas. Então, a gente vai trabalhar esse tipo de consulta aqui, né? Mas dentro das queries mesmo, tá? Isso aqui é uma query no banco de dados. Está lançando no padrão do Type ORM aqui que já é embutido, mas pode trabalhar com query nomeada, que lembra lá o SQL mesmo. Bom, é isso que eu queria falar para vocês, pessoal. A coisa só vai escalando a complexidade. Bem ou mal, eu consegui resolver já o problema de lançamento que eu estava enfrentando no item 9, que eu achei que ia ter que fazer uma puta de uma revolução no meu projeto. Graças à minha proatividade aí dos últimos dias, desde a gravação do vídeo número 9 para cá, vídeo número 8, 9 para cá, né? Eu trabalhei sem parar aqui, correndo, estudando, vendo o que precisava fazer, né? Porque isso aqui na verdade é uma reescrita do projeto, né? Quando eu lancei para a empresa, ela já tinha muita coisa já no padrão deles, que eu não precisava alterar, nem quis alterar, nem tinha autorização para alterar, só propus algumas coisas novas de organização de projeto. E bem ou mal essa técnica aqui, tá? Não é a técnica que é usada na empresa na época que eu trabalhava lá. Eles estavam usando uma outra abordagem
indocumentada, até em certo ponto mais confusa, né? Então, essa aqui tem o respaldo de uso dentro do mercado, né? Vocês podem ver que eu estou me baseando em coisas que estão sendo utilizadas no mercado. Então, meu skill ali de leitura, de codificação de outros projetos e de reescrita, tá todo vapor. Vocês podem provar que eu tenho esse skill, que fui capaz de me encontrar uma deficiência ou um problema e também a forma, né, para resolvê-la a contento, né, que é essa parte da reescrita. Bem ou mal, eu fui bem sucedido. Você é só tentar levantar ele aqui para vocês poderem comprovar que o que eu estou falando é verdade, né? Que alguém, quando for rodar o projeto aí no seu ambiente de teste, se a pessoa se propuser a fazer esse nível de detalhamento, provavelmente ela vai ver que eu estou falando a verdade, né? Que não é só propaganda sem lastro. Deixa ele subir aqui. Deixa eu ver se eu lembro mais de algum detalhe para poder explicar para vocês em relação a isso daqui. Pelo que eu me lembro é só. Deixa eu trazer para cá o insônia da vida para poder comprovar. Vocês podem ver que a classe que tem mais teste aqui foi justamente o que eu trabalhei mais esses dias, que é do parameter. Justamente para elucidar essa parte do uso aí do padrão repository, que na verdade é só uma extensão, né? Uma delegação para uma outra classe, para que ela trabalhe estendendo e implemente uma interface. Quer dizer, que todos os repositórios que eu vou trabalhar aqui, se eu trabalhar nesse padrão para todos os meus bundles aí, a gente pode seguir esse padrão aqui aparentemente sem problemas. Desculpem a demora aqui que eu estou gravando, então fica tudo muito lento. Uh, dar uma pausada geral aqui, tentar dar uma limpada na memória, para ver se eu consigo um pouco mais de fluidez. E subir só o que eu preciso, que é só o banco e o portainer. Isso aqui também é um skill que muita gente pede no mercado aí, a gente saber trabalhar com containers, né? Eu preciso me especializar mais um pouco aqui, sei lá, até tentar brigar por alguma coisa parecida com certificação, mas modéstia à parte, eu até me viro bem aqui quando eu preciso, tá? Corro atrás, implanto e vejo como é que é. É complicado também, mas a gente faz o seu melhor aí, né, pessoal? Então, teoricamente já subiu aqui, deixa eu só ver se eu consigo listar aqui, ó. Vou acompanhar os logs aqui da coisa toda. Lembrando que ele vai ter que trazer alguma coisa parecida com o que está aqui. Ops, não achou o servidor. Não subiu ainda. Ah, tá. Eu não subi o projeto aqui. Disfarça. Não tem como, né? Se não subir o projeto, não vai subir nada. Vou voltar essa parte aqui para o que estava, tá? Que é o save one mesmo, que é o método da personalizado lá aqui da repositório nova, tá? Esse caso aqui do lance dos supers aqui, tá? É obrigatório quando a gente vai trabalhar dessa forma, estendendo uma outra classe. Provavelmente isso aqui é só uma reescrita, né? Uma marcação de reescrita para alguns métodos que são chave lá dentro. Ele pede pelo menos dois aqui. Colocou esses três como padrão. Isso aqui é coisa que eu herdei também do projeto do Narendra aí. Tá, você pode ver que tá igual ao dele, ó. Meus padrão, bem mal já veio aqui. Então, uma coisa que bem mal está funcionando. Isso aqui tem todo um uso também que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é obrigatório a gente ter esse cara aqui, tá? Quando for trabalhar estendendo. É, então, eu já subi o projeto, né? Tá bonitinho lá. Tentar fazer a consulta aqui. Beleza. Tá demorando porque estou sobre carregado minha máquina aqui. Então, uma coisa que bem mal está funcionando. Isso aqui tem todo um uso também que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é obrigatório a gente ter esse cara aqui, tá? Quando for trabalhar estendendo. Beleza. Tá demorando porque estou sobrecarregado minha máquina aqui. Então, trouxe aqui, tá? A gente só tem um cara cadastrado aqui no momento.
tentar salvar um outro aqui pra gente ver. Salvar o número 5 aqui. Listar todo mundo de novo. Beleza. List by ID. Vamos ver se é o mesmo ID que eu estava colocando. Aqui nesse caso ele vai ter que... ID, vamos ver se esse ID tá lá. Ó, legal que não... Esse aqui é um ID que já tinha sido deletado. ID é a chave primária, tá? Da tabela de parâmetros lá, que é baseado em strings aí. Então bateu no banco e não encontrou. Tá? Então qual que ele está usando aqui é o list by ID. O list by ID vai ser o nosso get one. Tá? Entrou aqui, get one na service, foi get one lá na repository. Você pode notar que aqui não tem nenhum aviso de erros nem nada, não tem um trial, só está fazendo consulta simples no banco lá, baseado no ID. Tá retornando os await da vida. Esse aqui também está trabalhando o await da vida. E lá no controller não tem os await da vida, até porque ela tá delegando isso aqui para as outras. Tá? Por isso que eu estou falando que provavelmente aqui não vai ser necessário. Depois eu vou ver quando colocar o Swagger, ou quando for usar como cliente, você vai precisar. E a gente vai fazer um trabalho aqui de fazer public async e retornar await aqui também direto. Tá? Ou trabalhar de forma mais completa, igual do Nahindra lá, na controller dele. Né? Mais ou menos dessa forma aqui. Então, não encontrou e está retornando o erro. Simplesmente isso. Não encontrou e está retornando aqui. Ó. Você pode ver que vem o message aqui, ó, was a error. E esse was a error já vem aqui dessa not found exception. Então ele cria a mensagem padrão de erro aqui e está cuspindo ela aqui tanto no logger para aparecer aqui, tá vendo, ó, not found aqui. E está lançando ela aqui com esse nome e sobrenome aqui, que é o nome da classe, né? Aqui é feito manualmente, é tipo uma gamba inteligente aí do Nadera, que eu acabei usando aqui, né? Eu falo qual que é o método que está dando BO e qual que é a classe. Documento aqui, né? Em tempo de execução, para a gente saber onde está dando problema. Então é isso, pessoal. O get one, update one também está funcionando. Deixa eu ver se dá para... Se esse cara aqui que tinha... Tá, esse cara aqui já tinha. Ah lá, outra coisa também, deu outro erro. Porque não achou o cara. Ele tá fazendo tudo baseado no outro que eu já tinha deletado. Então eu vou pegar ela aqui, ó. List by ID. Então até essa fase do projeto, pessoal, que é a gente colocar os alicerces da coisa, na minha concepção, pelo menos no momento, não precisa fazer toda aquela classe de testagem, fazer que a testagem, o desenvolvimento voltado a teste lá, né? TDD que chama. Acho que é TDD, né? Então, nessa parte aqui a gente vai criando só o alicerce da coisa ainda, depois quando for mexer com os nossos paradigmas de regra de negócio, tudo bonitinho, aí sim eu acho interessante a gente começar a fazer parte de testagem, porque daí a gente testa antes, quando está desenvolvendo, mas isso aqui é só o alicerce da coisa, então a gente não precisa não, nesse momento, tá? É dispensável, porque vai consumir muito tempo aí só para testar coisa óbvia, né? Aqui, ó. Aí que já fez a alteração, né? Aí vocês podem ver aqui no update aquilo que eu falei lá. Quando ele entra, ele faz o set one, pesquisa primeiro ver se o cara está lá. Se não encontrou, vai gostei aquele erro que já foi mostrado, né? Mas se encontra, ele faz a alteração e pesquisa de novo, cara. Tá? Não dá para retornar esse cara aqui, senão ele vai retornar o mesmo que foi pesquisado na primeira vez. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Só finalizando com o delete aqui. É a mesma coisa, passar uma chave que não existe, ele vai dar erro. Está funcionando os erros. O tratamento de erros está funcionando. Delegado a partir da service e não da controller.
E aqui, se eu deletar agora o certo, mas que já existe, ponto. E vai cuspir o mini JSON lá, é, criado de forma simplificada, só para confirmar que foi deletado mesmo, tá? Então já retorna o erro 200, bonitinho e tal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês até agora. Meus links de rede social vão estar passando aí, tá? Mais alguns minutinhos. Obrigado pelo tempo de vocês. Vamos que vamos aí para um 2024 vencedor. Muitos desafios aí na cabeça. Desejo um feliz ano novo para todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Abraços.